se a pessoa tiver parasitas, como tratar estes parasitas na microfisioterapia? É uma novidade para mim, por isso que eu joguei para você aí, Rodolfo. Bom, Fernando, primeiramente a gente tem que entender que parasitas, eles podem ser, a gente pode considerar diversos tipos de parasitas, né? Nós temos diversos micro-organismos em que nós vivemos e coabitamos no mundo com esses parasitas ou com esses micro-organismos, né? E quando a gente tem algum parasita que, vamos dizer, se proliferou ou está num estado aumentado, né, no nosso corpo, isso não acontece à toa e nem por acaso, né? É isso que é o que mais a gente tem que pensar. Ou seja, ninguém desenvolve uma verminose, né, ou uma ação viral, ou uma ação bacteriana alterada, simplesmente porque o corpo resolveu proliferar aquele micro-organismo. Isso tudo vem muitas vezes com uma fragilidade prévia, já pré-existente, com situações em que possivelmente essa pessoa ou ela carrega, ou ela já está vivendo essa situação, e que automaticamente o corpo está fragilizado para aqueles parasitas. Então, qual é o fator da micro? Como que a micro pode interferir nessa ação? A micro, como a gente já falou diversas vezes aqui, né? Acho que tanto eu, quanto o Rodrigo, quanto a Rosana, a micro busca a origem causal. O que está levando esse corpo a entrar em fragilidade? Então, independente se ele tem aquele parasita ali que está causando uma doença, um sintoma físico dele, eu tenho que entender predisposições que o corpo dele possa ter de causas, de sofrimentos, que podem ser, inclusive, emocional, e que levar a alterações, por exemplo, da sua microbiota intestinal, de toda a sua, né, sua sociedade interna que a gente tem dentro do nosso intestino, que ali está coabitando com a gente, e aquilo gerando uma fragilidade, eu posso abrir portas para esses micro-organismos. Então, quando a gente identifica a origem causal no corpo, do que levou a essa predisposição, você está ajudando o corpo a se reparar. E é interessante a gente citar isso, que a micro tem uma linha de pesquisa que é embasada dos estudos, né, da construção da micro, que é a filogênese, que é o estudo do desenvolvimento das espécies, né, que a gente avalia e entende, né, toda a constituição de tudo que nós somos hoje, mas nós estudamos as espécies que estão com a gente aqui, né, as bactérias, os vermes, os invertebrados, os vertebrados, tudo isso faz parte de nós. Nós passamos por todas essas fases. Então, nós temos áreas corporais em que nós conseguimos, através das palpações, identificar as áreas que estão bloqueadas na relação com parasitas, com vermes, por exemplo. E ali, então, estimular o organismo a fazer essa nova releitura, esse novo reconhecimento daquele agressor, e a partir dali procurar um processo de reorganização e reequilibração para se desprender desses parasitas, né? Então, isso é uma forma com que a micro vai fazer, né? Não é em si tratar o parasita, né, ou a verminose, por exemplo, mas tratar o que levou, né, aquele indivíduo a entrar em fragilidade e a partir dali ele desenvolver essa doença, né? O doutor Rodolfo, a microfisioterapia, então, ela melhora a imunidade, porque o parasita, se ele está ali no organismo, é porque tem uma porta de entrada que não está protegida, né? Qual que é a relação da microfisioterapia com o aumento da imunidade nesses momentos que vivemos extremamente estressados e a gente sabe que estresse acaba diminuindo e fragilizando o organismo? Bom, se a gente for pensar, nós temos que colocar aqui uma história de toda uma construção dessa ideia de como que as situações emocionais influenciam o nosso corpo físico, né? Então, hoje existe uma linha de pesquisa da neurociência que chama psiconeuroimunologia, que já vem sendo estudada há muitos e muitos anos, com pesquisas que mostraram a influência do meu meio interno, ou seja, aquilo que eu sinto, no como isso impacta sobre a reação física do meu corpo, tá? Existem, inclusive, pesquisas que demonstram que quando a pessoa está com algum tipo de abalo emocional, que pode ser uma ansiedade, um desânimo, uma tristeza, isso impede a produção de novos linfócitos, que são células de defesa do meu sistema imunológico. Portanto, então, se eu tenho uma debilidade emocional, né, ou psíquica, ela vai influenciar em como o meu sistema imunológico vai produzir as suas células de defesa, né? Então, se eu for atrás de entender e interpretar aqueles fatores que a pessoa possa ter vivido lá na infância dela, ou até mesmo na vida fetal, que estão atrapalhando o funcionamento emocional dela hoje,
e automaticamente levando a fragilidades imunológicas, se eu conheço isso e consigo estimular no corpo estas informações, eu vou melhorar o sistema imune dela. Até, a gente tem que, voltando até na parte da ciência que o Rodrigo colocou inicialmente, é importante a gente iniciar, que colocar que uma das primeiras pesquisas que foram feitas de micro foi lá na França, com os dois criadores e um médico, né, dentro de um hospital, onde eles avaliaram pacientes que estavam com colopatias, né, com doenças do intestino, e eles verificaram que muitos desses pacientes tinham marcas e traços de memórias de traumas vividos, e ali eles corrigindo, eles melhoraram essas colopatias. E isso foi um estudo duplo cego, ou seja, eles não sabiam quem eles estavam atendendo, quem tinha ou não a doença, e eles obtiveram resultado de 74% nos pacientes que que fizeram o tratamento com a mixoterapia. Comparado com o tratamento medicamentoso, a mixoterapia foi acima, né, desse resultado. E essa foi uma das primeiras pesquisas que foi feitas, né? E agora, recentemente, se eu não me engano, em 2017, nós tivemos um artigo que foi feito experimental com ratos, tá? Onde esses ratos foram implantados algumas células cancerígenas de doença neles, né? E que essas células, elas alteram o nosso funcionamento imunológico. E foi feito, então, os toques da microfisioterapia nesses ratos, e depois se observou um aumento do número desses linfócitos, justamente dessas células do sistema imunológico. Então, portanto, identificar no corpo os registros traumáticos que a gente vive, que a gente passa, vai diretamente influenciar como o seu sistema imunológico vai funcionar, né? Então, ou seja, nós temos ciência sendo feita com a micro, né? A micro é um método muito novo, né, Fernando? Se a gente pensar em saúde, a micro tem 40 anos, e ele é um método que iniciou o seu trabalho, então, há 40 anos, na clínica. E com a clínica, obtivendo resultados e verificando os resultados clínicos, a gente consegue comprovar a sua eficácia. E agora que estão surgindo em ciência, porque eu gosto sempre de falar, né, eu já fiz mestrado, eu iniciei o doutorado, mas depois eu fui para a parte clínica e não consegui nem finalizar o meu doutorado. A gente sabe que a ciência ela é muito quadrada, né, Fernando? Porque tudo que você vai fazer de pesquisa tem muitas delimitações. Você tem critérios de sexo, de idade, de doenças. E isso na nossa clínica, né, vem pacientes de tudo quanto é tipo, né? Então é diferente a gente fazer uma pesquisa só com aquele público quadrado, né, fechado, e, obviamente, na clínica. Mas na clínica a gente tem resultados fantásticos. E agora estão surgindo, como o Rodrigo colocou, estamos com 3 processos de doutorado sendo feito com a microfisioterapia. E nos estudos básicos, nos ensaios, nós já estamos tendo resultados superiores aos outros métodos aplicados. Então, a ciência está vindo mostrar os resultados e os benefícios da micro.